O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, queridos. Começamos o programa Praticar a Verdade. Eu sou o pastor Mestre Apolo e nós vamos estar conversando a respeito do reino dos céus, aquilo que vai ser útil, interessante, para que possamos estar aprendendo a respeito da palavra do Senhor, ok? Você está sintonizado agora na ETV Centro Minas 22.1 e nós temos a programação todos os dias às 14, às 21h30, trazendo conteúdo de qualidade para você, para que você possa compreender aquilo que diz respeito ao mundo espiritual. Eu sou o pastor Mestre Apolo da Igreja Templo da Salvação em Sete Lagoas e quero orar com você agora. Em tudo, damos graça e somos dependentes do Senhor, amém? Oremos, Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça seja sobre nós. Pedimos ao Senhor um governo, uma direção, uma instrução, um caminho. E qualquer pessoa que estiver nos assistindo, nos acompanhando, independente do tempo que esteja, quando, ao vivo ou não, essa pessoa possa receber uma palavra de graça direcionada pelo Teu Espírito, que vai direto à necessidade. Assim eu creio, assim eu peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar algo que está escrito em João capítulo 5 com vocês. Quero compartilhar, eu julgo de grande importância, para que a gente venha aprender, venha entender e venha ter discernimento das coisas espirituais. Ultimamente eu trouxe um texto e um conteúdo para vocês falando de alguns assuntos que eu julgava ser de muita importância. Eu falei sobre, será que qualquer pessoa pode abrir uma igreja evangélica? Será que, como eu posso julgar, não no sentido do ato da condenação, mas julgar para saber quem é quem, o que é o que, para que eu possa conduzir a minha família em determinado lugar. Quais as características que eu vou identificar um ambiente que nós chamamos de espiritual, onde vai trazer um alimento espiritual para me conduzir, minha esposa, minha família, os meus filhos. Então é uma mensagem muito útil para você que está aí no governo das coisas espirituais, que está exercendo o chamado. Você pode acompanhar esta mensagem no YouTube, Pastor Mestre Apolo, você vai acompanhar essa mensagem. Será que qualquer pessoa pode abrir uma igreja? Quais são as características de uma pessoa que vai abrir uma igreja que de fato vai ser útil para você, ok? Nós temos isso lá, está lá no YouTube, Pastor Mestre Apolo. Você vai acessar estas mensagens para te dar uma instrução. Muito bem? O meu objetivo com essa mensagem, eu recebi alguns contatos de algumas pessoas e o meu objetivo nessa mensagem, desse trabalho que foi feito, não foi de maneira alguma criticar algumas lideranças. Eu não tenho o poder para fazer isso, eu não fui chamado para fazer isso, mas eu quis trazer um conteúdo para que as pessoas que vão em algum ministério, eles possam de fato entender onde eles estão indo. Então a pessoa no âmbito religioso, ele tem que entender o seu nível de fé, o que ele está fazendo, por que você vai ali, qual é aquela localidade, qual é o conteúdo, quanto tempo que você está em determinado lugar e quais são as coisas que você tem pegado de bom para a sua vida, quais são as coisas que têm sido úteis para você. Então tem gente que vai em alguns lugares espirituais religiosos que eles não sabem, eles não aprendem nada, eles não desenvolvem nada, a palavra não tem um peso nas escrituras e eles continuam indo porque a mãe ia, o pai ia, o avô ia, se tornou uma tradição de família e as coisas não são assim. Tá bom? Então é interessante você saber onde você vai, por que você está indo e quais são os alimentos que você está conduzindo o teu filho e a tua família para receber em algumas localidades. Eu estava conversando com o pastor esta semana e a gente comentava sobre isso. A gente comentava que antigamente a gente dizia assim, olha, é melhor uma igreja do lado da casa do que um bar, é melhor uma igreja do que qualquer outras questões. Hoje eu não posso dizer isso mais.
Hoje eu não posso dizer que é melhor uma igreja do lado ou próximo da sua casa do que uma outra aglomeração de pessoas. Porque se aquela pessoa que estiver na frente de um trabalho, ele não foi chamado para exercer aquele trabalho, aquela pessoa vai causar grande divisão no meio da família, nos seus princípios e pelo seu modo de estar governando, liderando e servindo a comunidade. Então, hoje eu não creio mais, até pela minha experiência e no meio de algumas pessoas, que toda igreja é uma bênção e que todo líder espiritual é uma pessoa de Deus. Então, hoje nós precisamos fazer um julgamento no sentido de saber e avaliar o que a pessoa tem na mão para oferecer, qual é a conduta, qual é o comportamento, o que aquela igreja ela representa para a sociedade, o que os membros daquela igreja eles têm se tornado. Essa semana eu atendi uma pessoa, não vou falar o ministério, nem o nome, é evidente, mas atendi uma pessoa que, por exemplo, 20 anos sofrendo uma vida conjugal miserável, 20 anos sendo tratada como animal por um homem, o seu esposo, que tem várias outras famílias. E a liderança dessa pessoa, não falo com você, nem se é evangélico, nem se é católico, para você não ter uma tendência de achar, eu sei de quem que ele está falando. Então, a liderança daquela pessoa, seja o padre ou seja o pastor, sempre informou a ela, Deus vai te dar vitória. Continua, a sua hora vai chegar. E quando a pessoa veio procurar para conversar comigo, eu fiquei assim, num estado de fúria. Como que você está num ambiente onde o seu líder espiritual coloca uma bola de ferro nos seus pés e fala assim, continua sofrendo porque Deus te dá a vitória. Então, assim, você percebe que não é o nome de um líder espiritual, seja ele o nome que for, seja ele em qual linha religiosa que for, que de fato é uma pessoa de bênção para a sua vida. O Senhor Jesus, de fato, ele vai ensinar que por causa dos maus líderes, um povo, uma cidade, uma nação, uma família, ela se destrói. Ela se destrói. Quando Jesus ele veio à Terra, a própria liderança quis matar Jesus. É o que nós vemos aqui em João capítulo 5. Em João capítulo 5, no final do texto onde ele cura um paralítico, a Bíblia vai falar que o Senhor curou um paralítico, João 5, 14 e 15. E ele curou o paralítico, ele falou para o paralítico, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E o paralítico foi e falou, foi Jesus que me curou. E aí o versículo 16 diz, por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no sábado. Então, os principais da época de Jesus, que eram os líderes, foram os primeiros a criar no coração os saduceus, os fariseus, os grupos de Herodes, herodianos. Eles criaram força para matar Jesus, que é o líder maior, o mestre dos mestres, o pastor dos pastores, o missionário dos missionários, o Filho de Deus perfeito é Jesus Cristo. Então você pode perceber que a própria liderança da época fez de tudo para ir contra Jesus. Por quê? Porque ele ensinava a verdade. Ele ensinava aquilo que o povo tinha necessidade e os líderes tentavam colocar as pessoas contra Jesus. Olha o perigo que é uma liderança que não tem o coração de Deus mais, que não tem o Espírito do Senhor mais. Por exemplo, se o seu líder, o seu pastor, o padre, o seu líder espiritual, ele tenta colocar uma pessoa que ele não gosta como negativa para você, você tem que tomar muito cuidado. Porque talvez o que ele está tentando fazer é algo satânico, que tentaram fazer isso com Jesus e fizeram com Jesus. Porque quando um líder ele ensina a verdade e ele vai em favor das pessoas, de você, para ensinar, para instruir, para corrigir, para você não ser enganado, os outros líderes que não vivem na verdade, eles se sentem ameaçados.
Porque a verdade não tem como você vencer contra ela. Eu posso morrer dizendo a verdade, mas a verdade sempre vai prevalecer, em vida ou pós-morte. A verdade ela é instituída, porque ela tem um peso do governo de Deus. Mas enquanto eu anuncio a verdade, eu sou odiado por outros líderes que têm a pretensão de usar da religião e da igreja um mecanismo de engano. Eu não vendo meu coração, eu não vendo meu ministério, eu não faço aliança com pessoas que já fez aliança com Deus Mamon e com a avareza e com a arrogância e com a mentalidade de governar os outros. Eu não faço isso. O programa Praticar a Verdade, ele não é disso. E há pouco tempo eu passei na porta de uma igreja que estava escrito assim: venha fazer sua inscrição para a Ágora de Israel. Venha fazer sua inscrição para você comprar o pacote para você receber uma água de Israel. Para você receber a areia do Rio Jordão. Para você deixar o seu pedido numa fogueira que vai ser queimada. E aquela fogueira, você vai deixar o seu pedido, mas você vai ter que deixar determinada quantia para que a tua oração seja respondida. É como se eu apresentasse diante de você e dissesse: essa caneta foi ungida, ela custa R$100. Então eu faço daquilo que eu recebo de Deus um comércio, ainda que eu sei que a igreja ela precisa ser mantida financeiramente. Mas como que ela é mantida? Como que eu tento, pela misericórdia, angariar recurso? Eu pego o envelope e diz: pessoal, quem quiser abençoar voluntariamente a Igreja Templo da Salvação, vem aqui e pega o seu envelope pela fé e com amor. Não faça nada com ódio ou com tristeza. Nós precisamos, essa é a nossa despesa, nós somos uma instituição, devemos e pagamos conta, nós temos vínculo com a prefeitura, com o corpo de bombeiro, com o engenheiro, com o contador, com assessoria jurídica. Então, a instituição ela precisa ser guardada e isso demanda dinheiro. Nós temos aluguel, nós temos a internet, uma água, uma luz, nós temos uma zeladora na igreja. Então, nós precisamos manter o ministério. Quem quiser, se levanta voluntariamente e abençoa. É assim que eu faço. Agora, outros meios não fazem assim. Então, quando uma pessoa usa da palavra de Deus uma maneira de arrancar a sua alma, seja com a caneta, seja com a água de Israel, seja que você tem que viajar para a Terra Santa para você ser ouvido por Deus. Tem pessoas que fazem uma dívida de 5 a 7 mil reais, dependendo do preço do especial, para ir lá em Israel achando que lá o Senhor vai te abençoar. Jesus diz assim, a mulher samaritana em João capítulo 4. Quando a mulher pergunta, João capítulo 4, estou com a Bíblia aberta em João, lembrei desse texto agora, vamos ler. João capítulo 4, a mulher pergunta ao Senhor, aonde é que eu devo orar? João capítulo 4, deixa eu achar o texto aqui, olha. Disse a mulher disse ao Senhor, João 4,19, nossos pais adoraram nesse monte. Você, judeus, diz que é em Jerusalém, o lugar onde se deve orar. Então a mulher de samaritana está dizendo ao Senhor Jesus, olha, os samaritanos ensinam que é aqui, nesse monte. Você, judeus, ensina que é em Jerusalém. Onde nós devemos adorar a Deus? Ou seja, está parecendo que existe um lugar específico, né? Será que é nesse monte? Será que é em Jerusalém? Qual que é o local que se deve adorar o Senhor? Será que existe um lugar sagrado? Será que existe uma capela maior? Será que existe um templo onde Deus escuta mais e outros ele escuta só quando ele tem tempo? Será que existe alguém que tem esse poder de consagrar um monte ou uma região como especial e outra não? É a que a mulher está perguntando a Jesus, o Filho de Deus. João capítulo 4. Olha o que Jesus responde. Jesus disse, mulher, crê que vem a hora, e a hora já chegou, que nem nesse monte, nem em Jerusalém vão adorar a Deus. Vós adora o que não sabe. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação ela vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que Deus procura.
A resposta de Jesus é: não é no monte, em Samaria, não é nem em Jerusalém. É pela sinceridade do seu coração que você, na adoração, estando no monte ou no vale, num templo ou dentro da tua casa, você adora, sabendo quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, como Ele te aceita, e nesse ato de adoração em espírito é pela fé, espírito é pela fé, e em verdade você tem convicção do que está fazendo pela palavra, o Pai te encontra. Então já não tem nenhum lugar especial. É por isso que eu não fico fazendo propaganda da igreja. Vem na igreja, tempo da salvação, quinta-feira, 14 horas, a quinta-feira forte, aqui Deus te ouve e você sai abençoado. Vem na sexta-feira, onde o demônio é expulso. Vem no domingo de manhã, onde o louvor é aceito. Eu não faço isso. Eu ensino você a adorar. Eu ensino você a compreender os mistérios. Eu ensino você a ter discernimento para que você não seja enganado. Isso é o que eu recebi do Senhor. E o que eu recebi eu ensino. O meu ministério de mestre é um ministério de ensino. E não é o único, tá? Porque existem vários outros ministérios. Existe o ministério profético, existe o ministério apostólico, existe o ministério evangelístico, existe o ministério pastoral. E eu trabalho com a linha pastoral e a linha de ensino. Pastor, mestre e Apolo. Pastor, porque eu tenho uma igreja, eu tenho mais de... Em questão de membros que frequentam a igreja, nós temos em torno de 200 pessoas que têm uma permanência no templo, então eu respondo por elas, eu aconselho elas juntamente com a equipe de pastores, pastor Mauri, pastor Júlio, a equipe de diáconos e obreiros. Nós temos um atendimento a essas pessoas, às crianças, aos jovens, aos casados, aos solteiros, atividade de jovem. Nós temos o líder do jovem, que é o Gustavo, líder de teatro, a diaconisa Ida, a diaconisa Rita e o diácono Éder, líder das irmãs, a diaconisa Glória. Então nós temos várias pessoas voluntariamente que exercem uma função de liderança dentro do templo, e você tem um aglomerado de em torno de 200, 250 pessoas que congregam conosco. Então sou pastor. E a questão de mestre é porque eu trabalho na área de ensino. Eu ensino as pessoas a compreender o que está escrito. Eu não pego um texto desse tamanhozinho, leio ele para me ganhar vantagem. Eu não tenho coragem de fazer isso, não fui chamado para fazer isso, e ensino a você a não aceitar isso. Ok, pessoal? Então, em João capítulo 5, Jesus, em João capítulo 4, ele ensinou a mulher: não existe um lugar mais santo do que o outro. Não é Israel. Querido, olha, a areia do Jordão, a água do rio Jordão, sei lá, o povo de Israel, a terra santa, a água ungida, a caneta ungida, o lenço, o tijolo, a porta, você tem que receber uma fita e pagar tanto por ela. Não. Eu até posso usar dizendo: eu vou orar por esta água, e quando eu orar em nome de Jesus, você vai ser abençoado, porque você vai acreditar que enquanto você toma, a enfermidade é curada. Isso até pode ser feito, desde que eu não digo R$150 para me orar por essa água. Eu posso orar e você ser abençoado, como as pessoas já me disseram que isso já aconteceu. Enquanto eu oro, eles colocam a mão e consagram, porque a fé faz essas coisas. Mas quando eu começar a dizer: gente, é R$100 para você receber esse vidro d'água aqui, olha, ungido, água do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, aí você pode me chamar de mercenário, ladrão, inimigo de Deus e da justiça. Paulo fala que nós devemos ser, que aqueles que praticam essas coisas, por nós devem ser amaldiçoados. Ok? Amaldiçoados. Porque pervertem a verdade, enganam as pessoas e atrasam o reino dos céus. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, no centro de Sete Lagoas. É uma alegria, sou muito grato ao Senhor pelo privilégio de estar falando do Evangelho para você, irmão católico, evangélico, espírita, pessoas de terreiros que assistem. Eu acho até interessante, porque às vezes eu falo muito contra entidades, e mesmo eu falando contra, há pessoas de terreiros que me assistem. Eles me ligam e conversam, e elogia o programa e fala que tem aprendido, e eu fico assim: amém, que bom então. Mas são pessoas de várias entidades que têm assistido o programa, porque eles percebem uma coisa:
Eu leio a palavra e explico a palavra. Eu leio o que está aqui e explico para que você possa andar pelas suas próprias pernas, sem ter um peso sobre os seus ombros que você não consegue carregar. Tá bom, querido? João capítulo 5, que eu falei que nós ia comentar sobre isso, eu começo a dizer no versículo 16 que os judeus queriam matar Jesus porque Jesus fazia o bem. Ele queria matar Jesus porque Jesus curava no sábado. Eles queriam matar Jesus porque o sábado para os judeus se tornou o dia santo e o dia sagrado. Se tornou o dia especial para os judeus mais do que a própria vida, né? O sábado para eles era um dia que você não podia fazer nada além de ler a Bíblia e orar ao Senhor. E Jesus disse que não. Jesus ensinou que o sábado, como o domingo, ou de segunda a sexta-feira, todo dia é dia de servir a Deus, é dia de servir aos outros, é dia de cumprir com suas obrigações, é dia de você ser filho de Deus aonde você for, aonde você estiver, na linha do entendimento que você for. Eu conheço alguns irmãos adventistas que eles guardam o sábado e nós entendemos muito bem. Se eles fazem isso, em guardar o sábado e não ter nenhuma prática do trabalho, mas não critica e nem condena aqueles que não guardam, eles estão em paz e fazem o que faz pela fé e Deus os aceita. Mas a partir daqueles que guardam o sábado e dizem que quem guarda o dia que quiser ou qualquer outro dia está obedecendo o diabo ou está obedecendo a Roma, o guardar deles do sábado se torna um preceito maligno, porque eles fazem algo que julga ser certo, mas condena os outros que não andam na linha deles. Isso já se torna enganoso. Então quem faz, faz para Deus, mas quem não come, também não come. E louva ao Senhor. Então Paulo diz que tem gente que come. Tem gente que acha que pode comer qualquer tipo de carne. Ele come carne de porco, ele come carne de boi, ele come carne de frango e ele dá graças a Deus comendo. E amém, Deus o recebe. Agora tem gente que não come. Tem gente que acha que não pode comer a carne de porco, então ele não come e ele agradece a Deus por ter essa linha de crença que para ele é uma verdade e é estabelecida, e a Bíblia fala que essa pessoa também é de Deus. Mas quando aquele que não come, ele critica aquele que come, e aquele que come critica aquele que não come, então ambos entram em contradição com a verdade. Então nós entendemos que a nossa caminhada, ela tem que ser feita com a consciência, sem o ato da condenação. Eu posso até julgar no sentido de examinar. É o que Jesus vai ensinar aqui em João capítulo 5. Porque Jesus está entrando em contradição com os irmãos judeus que guardam o sábado e acha que quem não guarda vai para o inferno. E Jesus entra em contradição com eles a respeito disso aqui. Olha o que Jesus disse. 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse, João 5,19, que eu estou lendo, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que essa, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e o vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que crêem. Olha que bacana o que Jesus está ensinando, né? Todo filho que obedece o Pai, ele é bem visto na sociedade. É feio quando você vê um filho brigando contra o pai, não é? É feio quando você vê um filho amaldiçoando o seu pai. É feio quando você vê um filho falando contra o seu pai. Isso não provém de Deus. O filho, ele deve honrar o pai. Mesmo que o meu pai da terra, os princípios dele sejam um princípio diferente daquilo que eu creio, isso não me dá direito de falar contra o meu pai, porque todo filho, ele tem um mandamento, que é honrar o seu pai, que é maior do que respeitar. Honrar é bendizer, é agradecer, é cobrir as vergonhas do pai. Isso é uma honra. Você já viu quando alguém, por exemplo, ele está numa igreja e quando ele vê o seu líder cometendo algo
que seja enganoso, ele sai correndo e tem o prazer de espalhar para todo mundo, ao invés dele chegar no seu líder, seja ele qual líder que for, e falar assim: eu acho que essa atitude sua não convém. O que o senhor está fazendo não ajuda a comunidade. Não, ele não faz isso. Ele espalha, ele tira foto, ele manda no WhatsApp, ele manda nos grupos, ele manda no Face, e ele é daquela instituição. Essa pessoa não honra o seu líder, que é um pai espiritual. Então tem filhos assim também, tem filhos assim, falando do âmbito de família, que quando o pai faz alguma coisa, o prazer do filho é divulgar as coisas erradas do pai para o mundo inteiro ver, ao invés de sentar com o pai e trazer o pai para a verdade. Então Jesus ensina que Jesus, ele era o que ele era e é o que ele é, porque ele sempre obedeceu ao pai. Então, na maneira que nós obedecemos ao nosso Pai, que é o nosso Criador, segundo o que está escrito, ou seja, para mim obedecer a Deus, eu não obedeço somente pensando que eu estou obedecendo. Para mim obedecer a Deus, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus, e para isso eu preciso ler e ouvir as Escrituras. Porque você não consegue obedecer a Deus achando que você consegue obedecer seguindo o que você pensa. Porque o seu pensamento, a sua emoção, o seu sentimento, a tua alma, ela é vulnerável ao tempo, ao modo, ao espaço, às coisas que te acontecem. A sua fidelidade sem a permanência do Espírito, ela se quebra quando o outro também trai você. Então, quando eu quero obedecer ao Senhor, eu preciso saber qual é o conceito de Deus. É para isso que tem a Bíblia Sagrada. E alguns, que são poucos, que ensinam a verdade. Tá bom? Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Tempo da Salvação, e é uma alegria estar anunciando o reino para você e a palavra do Evangelho. Você pode ir no Facebook, Apolo Lopes, você pode ir no YouTube, Pastor Mestre Apolo, e você pode ligar no 99828-5400. Telefone para dúvida, orientação, sugestão e crítica, e a gente está aprendendo junto, tá bom? Então Jesus está aqui em João capítulo 5, anunciando o Evangelho. E aí tem uma coisa que ele vai dizer aqui que eu achei interessante, eu quero compartilhar com vocês. Olha, João 5 e 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem a voz viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também ao Filho deu ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu acho interessante esse texto, gente, pelo seguinte. Conversando com algumas pessoas de alguma linha religiosa, elas dizem o seguinte, que acredita em Deus, acredita em Jesus, mas sabe que quando morreu, acabou. E eu acho um absurdo quando a pessoa, ele fala uma coisa acreditando ser aquilo um ponto de verdade, sendo que Jesus falou totalmente diferente. Me entristece muito quando a pessoa se identifica como filho de Deus, seja ele evangélico, católico, espírita, seja ele do qual linha que for, mas ele identifica como filho de Deus e tendo Jesus como Senhor, mas fala umas coisas que Jesus já deixou claro que não é assim. Por exemplo, tem gente que já me disse que não acredita, como eu acabei de falar com vocês, que existe uma vida após a morte do corpo. Aí você pega um texto como esse aqui, que Jesus diz assim, olha, em verdade vos digo que vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e eles ouvirão e viverão. Aqueles que estão no sepulcro, diz o Senhor. Olha o que o Senhor diz. Eles ouvirão a sua voz e vão sair para fora. Os que tiver feito bem para a vida eterna e o outro para a condenação. Então, para quem está me escutando agora e não acredita na vida após a morte,
Você tem que saber que quando você fala que não acredita numa vida, numa continuidade de vida após a morte, você também não pode dizer que Jesus é verdadeiro. É isso que tem que ser uma coisa de consciência. Se você falar que não existe vida após a morte, você simplesmente está chamando Jesus de mentiroso. Você está chamando o Filho de Deus de safado, de um hipócrita. Porque Jesus, ele disse claramente em João capítulo 5, que há vida após a morte e que nós vamos receber de acordo com aquilo que cremos e praticamos, porque a fé em Deus sem a prática de boas obras, Tiago diz que ela não vale de nada. Então, quando nós dissemos assim, eu sou filho de Deus, isso eu tenho que pensar um pouquinho. Porque eu não posso ser filho de Deus, conforme a irmã que eu atendi ontem, e ter várias famílias, e ter várias mulheres. Fica difícil. Eu tenho uma esposa, Ramayane Ramos Salos Lopes. E não tem como eu ter ela como minha esposa e várias outras como concubinas, porque eu não sou rei para isso. E nem estou no tempo para isso. Já foi-se o tempo onde isso era permitido. Então, para mim dizer que eu sou filho de Deus, eu tenho que saber que eu sou filho de Deus, mas eu tenho compromisso de responsabilidade com minhas contas, com as minhas prestações, com a minha satisfação a alguém. E quando eu quebro isso e vivo em dívida e sem preocupação e sem uma tentativa de colocar a minha vida em ordem, será que eu sou filho de Deus? Porque não é que o Filho de Deus ele é perfeito, mas o Filho de Deus ele luta diariamente para ser melhor. E tem pessoas como Filho de Deus que se coloca e fala assim, Deus é um só, né? Deus é um só, Deus é Pai, Deus é mais, Deus ama todos. Tudo bem, mas ele é o meu Deus? Porque se ele for o meu Deus, eu preciso o representar. Ok? Eu preciso representar o meu Deus, que é o meu Pai. Não é Pai Nosso que Jesus ensina? Então é por isso que Jesus diz em João capítulo 5, olha, eu faço o que eu vi o Pai fazendo. Eu represento o Pai. É isso que Jesus diz em João 5,18. Olha, eu estou fazendo o que o Pai me mandou fazer. Então o Filho representa o Pai. O filho ele tem uma característica de representar o pai. Ah, pastor, mas tem filho que é ruim, maligno, e ele nunca deixa de ser filho do seu pai. Isso em âmbito natural. Se eu for um assassino, um ladrão, perverso, que o Senhor me livre de todos esses mal, eu não vou deixar de ser filho do meu pai, Adaí Aparecido Lopes, e da minha mãe, Sandra Carvalho de Oliveira. Mas no âmbito do pai espiritual, não é assim. Para que eu seja filho do Pai, que é o Criador, em João capítulo 1. Pessoal, tudo está escrito. Tá? Tudo está escrito. Aí a gente tem que ler e tem que ouvir. Olha o que Jesus diz em João capítulo 1. O próprio João capítulo 1, olha. Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por ele. João 1,10, e o mundo não o conheceu. Ele veio para que era seu e os seus não o receberam. Olha 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que crêem no seu nome, que é o nome de Jesus. Então, quem é que ganhou o direito e o poder de ser filho? Aquele que creu. Creu em quem? No Filho de Deus, como Jesus e como Senhor. Então, quem não tem Jesus como Filho do Senhor, pelo que está escrito, ele não é filho de Deus. Ele é uma criatura, um ser que vive, que move, que existe, mas ele não representa o Pai. Porque como que eu posso representar o Criador se eu não aceito o Filho que se fez homem e se tornou carne como eu? Vocês estão entendendo o que é o Evangelho? As coisas para você compreender é isso. Então, a pessoa que não tem Jesus como Filho de Deus e não tem Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não obedece o que o Senhor Jesus ensina, ou pelo menos nem tenta, ele não é filho de Deus. João 1,12. Está aqui. Leia o Evangelho de João que eu abri em capítulo. Leia o 1. Ah, todo mundo é filho de Deus. Não é, querido. Nem todo mundo é filho de Deus. Deus é pai de todo mundo. Não é pai de todo mundo.
Porque o Filho de Deus, ele representa o Criador. Então, como eu estava dizendo aqui em João capítulo 5, do versículo 29, tem pessoas que dizem que acreditam no Senhor, que frequentam o seu mundo religioso, mas desacreditam naquilo que Jesus ensinou. Então, Jesus falou, existe a ressurreição dos mortos, gente. Diz o Senhor que uma hora vai chegar. Por exemplo, eu já trabalhei aqui, eu não sei se eu tenho um programa falando totalmente sobre isso, sobre arrebatamento. Você quer ver uma coisa que tanto católico como evangélico deve acreditar? Sabe? Olha aí, passando na tela, João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus. O que é verdadeiro? O seu Filho Jesus. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna é quem? O Jesus. 1 João 5,20. 1 João 5,20. Quem é a vida eterna? Jesus Cristo é a vida eterna. Agora, olha que interessante aqui, pessoal. Eu até agradeço aí, produção aí, a Flávia ter colocado o texto aí. Já está ouvindo e compartilhando aí na produção. 1 João 5,20, muito bom o texto. Quem é a vida eterna? Jesus Cristo. A primeira carta de João, já não é o Evangelho, 5,20. Queridos, olha aqui o que eu quero ensinar a vocês. Quando eu falei isso na igreja, o pessoal até riu. Sabe, eles falam assim, pastor, às vezes a gente critica os outros e esquece que nós também somos bem estranhos, né? Pois é verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu ensino isso muito na igreja, porque isso tem a ver com o nosso nível de fé. Eu ensino muito isso. Todo católico, todo evangélico, todo espírita, todo de terreiro, toda pessoa que acredita no Senhor Jesus e tem a Bíblia como verdade, ele vai ter que acreditar nisso aqui. O que é? 1 Tessalonicenses 4 e versículo 13. Olha o que diz. Não quero, irmãos, que você seja ignorante acerca daqueles que já morreram, para que vocês não entristeçam como os demais que não têm esperança. Eu tenho um vídeo desse sim, gente, lembrei, está lá no YouTube, Pastor Mestre Apolo, eu acho que o título é Se os mortos vão ressuscitar, se você vai ver os mortos novamente. Pastor Mestre Apolo, eu tenho um vídeo do programa Praticar a Verdade assim, os mortos ressuscitarão, algo desse tipo. Procura lá em Pastor Mestre Apolo que você vai ver no YouTube. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Mas eu quero ler aqui para você, olha, não quero, o que a Bíblia está dizendo? Olha, eu não quero que você seja ignorante a respeito daqueles que morreram, para que você não tenha tristeza e venha desfalecer. Ou seja, as pessoas que perdem gente que ama, né? Gente querida, o pai, a mãe, irmãos, esposa, filhos, principalmente filhos, né, irmãos? Que o Senhor me livra. Eu jamais quero que o meu filho parta antes de mim. O certo é eu ser enterrado pelo meu filho. Isso é o normal da existência, né? Mas tem pais que perdem os filhos como criança, 2 anos. Na igreja tem um irmão lá que perdeu o filho dele, uma luta muito grande com o filho partiu os 2 anos. Que o Senhor me livre de uma situação dessa. Eu nem sei como eu me daria numa situação dessa em relação ao meu filho, o Abner, que eu amo tanto. Então, assim, mas tem gente que perde os seus entes queridos, né? Enfrentam a dor que só Deus para preencher pelo Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo, olha, sobre aqueles que partiram, eu não quero que você viva sem ter esperança. Opa, sem ter esperança? Esperança de quê? Minha esperança de vê-lo novamente. É isso, porque você verá os mortos novamente. Olha o que diz no versículo 14, 1 Tessalonicenses 4 e 14. Gente, é por isso que eu sou assim, apaixonado com o que está escrito, porque isso aqui, move a minha fé. Se você não escuta sobre a Bíblia, se você não ler a Bíblia, a tua fé vai ficar fraca, porque você às vezes é discípulo da igreja e não é discípulo de Jesus. Pelo amor de Deus, não seja discípulo da igreja. Eu vou na igreja tal. Essa igreja que eu vou, ela é a melhor. Mas você não é discípulo de Jesus, porque se você for discípulo só da igreja, e a igreja não é uma igreja que ensina a Bíblia, a tua fé vai ser uma fé manca.
uma fé aleijada. A tua fé, porque a fé, olha aqui, ó, escuta o que eu vou te dizer. A fé não vem pelo fato de você ir à igreja. A fé não vem pelas suas rezas e orações. Opa, não, de jeito nenhum. A fé, Romanos ensina sobre isso, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando você me escuta falando a palavra aqui, porque eu leio, explico, ensino, a tua fé ela se move. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, não pela oração e nem pela frequência da igreja. Tá bom? Então é por isso que a palavra ela tem um peso cotidiano, constante, deve ter na sua existência. E depois você ora pelo que você ouviu e creu. E aí você congrega para manter aquele vínculo de comunhão. Ok? Então vamos lá, porque senão não dá tempo. Olha, 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê que Jesus morreu? Você acredita que Jesus, o Filho de Deus, ele encarnou e foi gerado no ventre de Maria, tendo José como padrasto, porque José não era pai dele no sentido carnal, porque Jesus ele foi gerado no ventre, sendo Maria ainda virgem, é o que a Bíblia ensina. Ela não teve relação sexual, e mesmo não tendo relação sexual, pelo Espírito foi gerado Jesus, o Filho de Deus, no ventre. Você acredita nisso? Então, amém. Agora, você acredita que esse Jesus, ele nasceu de Maria, pelo Espírito, tá? Ele foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Então, ele nasceu numa natureza humana, mas tendo sido gerado pelo Espírito. Então, é um homem que foi gerado pelo Espírito. Ele é o único, não tem ninguém que se assemelha a Jesus. É por isso que ele é único. Porque nenhum outro homem, mesmo sendo de Deus e tendo grande importância, foi gerado pelo Espírito. Somente Jesus foi gerado pelo Espírito e somente Jesus nasceu de uma mulher, sendo ela ainda virgem. Isso é um ato sobrenatural. Se você não acredita, não fala de Filho de Deus e nem de Jesus. A sua fé tem que estar alicerçada no que está escrito. Tá bom? Depois de Maria gerar Jesus, a Bíblia vai falar que ela teve outros filhos. A Bíblia cita os filhos de Maria, os irmãos de Jesus, amém? Porque é evidente, Maria, ela teve uma vida normal de casada, fiel, mulher abençoada, agraciada, querida por Deus, escolhida pelo Senhor, tá? Uma pessoa honrada, no sentido que foi usada pelo Senhor, agraciada, ela foi feliz porque o Senhor viu que ela era uma pessoa que tinha decência, que tinha respeito, que tinha uma moral, uma boa conduta. Então ela foi escolhida para que o Espírito Santo gerasse Jesus no ventre dela. Mas ao nascer Jesus Cristo, diz o Evangelho, que depois, ela não conheceu José até que se deu à luz a Jesus, ou seja, não conheceu até. Então, posteriormente de Jesus nascer, ela passar o tempo de purificação, é evidente que ela, como uma mulher e como casada com o homem, teve uma vida íntima, abençoada pelo Senhor. E a Bíblia cita os irmãos de Jesus, citados, né? E as irmãs dele. Os irmãos têm os nomes, mas as irmãs não, porque não era costume de citar o nome de mulheres em um escrito. Então vamos voltar ao assunto. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Amém. Eu creio, pastor. Beleza. Assim também aos que em Jesus dormem, aos que em Jesus morreram. Ou seja, a pessoa morreu tendo Jesus como seu Senhor, Jesus como seu Salvador. Porque Jesus é a vida eterna. Você viu que colocou aí na tela para você? Primeira carta a João 5:20. Qual é a vida eterna? Jesus, o Filho de Deus. Então, quem tem o Filho de Deus possui a vida eterna. Ok? Então, assim aqueles que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Eles vão ressuscitar os que já morreram e vão vir com o Senhor Jesus à terra. Pastor, mas isso é loucura. Nós servimos a um Deus
que todas as coisas é possível. Você não pensa sobre essas coisas? Sabe por que você não pensa sobre essas coisas? Porque você está numa igreja que só ensina você a ficar rico. Só ensina você a expulsar demônio. Mas não te ensina nada sobre a vida eterna. Você está na igreja que ensina você a frequentar um culto, ou uma missa, ou uma oração, mas não ensina você a ser filho de Deus, porque para ser filho de Deus você tem que ter compreensão do que o Senhor Jesus ensinou, e para isso tem que ter a Bíblia. Você frequenta um culto para você ficar em paz. Não tem problema. Mas se for só para isso, você é muito natural. Porque se você só espera as coisas de Deus para o mundo, para esta terra e para esse momento, é muito superficial do que aquilo que Deus tem para você. Porque a Bíblia fala que aquilo que você nunca viu, nunca pensou, nunca ouviu e você nunca conseguiu imaginar, é isso que Deus tem para você na eternidade. Louvado é o Senhor Jesus por isso. Então deixa eu terminar aqui. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos preceder os que dormem. Ou seja, quando Paulo escreveu, Paulo imaginou que ele também ia ressuscitar ou ia ser transformado para encontrar com o Senhor. Você sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Ó, nós que ficarmos vivos não vamos ir na frente daqueles que já morreram. A Bíblia ensina o seguinte, deixa eu ler o 16 me explicar. Porque o mesmo Senhor Jesus, ele descerá do céu. Olha, o mesmo Senhor Jesus, ele vai descer do céu, visivelmente, com alarido, com barulho e com voz de arcanjo, um anjo principal. Arcanjo é um anjo liderança, é um anjo que tem governo. Arcanjo é um príncipe, um anjo de força maior. Porque existe diferença de um anjo para o outro, ok? Existe o anjo da guarda, sim. A Bíblia fala que os anjos são ministradores, aqueles que há de herdar a salvação. Então, existem anjos que nos cercam, que nos acompanham, tá bom? Mas esses anjos que nos acompanham, eles são inferiores aos anjos que se situam no mundo espiritual, que permanecem diante do Senhor, como os anjos dos querubins, que são anjos guardiões. Os querubins são anjos guardiões e às vezes pode ser anjos mensageiros. Serafins, Isaías capítulo 6, são anjos que estão ao redor do trono de Deus e são anjos em extrema santidade. E eles movem como se fosse fogo em símbolo de pureza, ok? E aí a gente vai. Mas são várias hierarquias de anjo. Colossenses capítulo 1, Efésios capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, vai trabalhar muitos anjos do âmbito espiritual. Então, um anjo que acompanha um ser humano, ele é inferior a um anjo que é arcanjo, tá bom? Existem níveis de anjo espiritual, principado, potestades, dominações e tronos. São hierarquias de anjos. É anjos que regem somente no céu, anjos que regem nos ares, anjos que representam nações, estados, cidade, família, indivíduo. São anjos, tá bom? E no mundo espiritual também existem anjos caídos, que nós chamamos de demônios, ou de entidades que regem nações, campos, famílias, pessoas e alguns lugares onde faz as suas reuniões. E isso existe. Colossenses capítulo 1, você vai ler sobre isso, e Efésios capítulo 6 e 12. É para passar informações para vocês. Se o Senhor me permitir, eu posso trazer um estudo só sobre angiologia para vocês, tá? Para vocês terem uma compreensão no anjo. Mas cuidado, não faça oração no nome de anjo, viu? São Miguel, Arcanjo Miguel, não sei o que lá mais, Gabriel. Não está certo. A oração não deve ser feita diretamente aos anjos, porque quem dá ordem aos anjos é Deus, não é os homens. Então você não tem domínio sobre um ser espiritual que ele vive e rege sob o princípio de Deus. Então tira da sua carteira aquela oraçãozinha no nome de anjo. Aquilo é idolatria. Você coloca a oração no nome de anjo acima da oração ao Pai em nome de Jesus. Ok? Então, se você faz uma oração no nome do anjo ou no nome de qualquer outra pessoa e despreza o nome de Jesus, você também está desprezando o que Jesus fez e ensinou. É por isso, queridos, que eu venho ensinar você aqui todas as coisas que estão escritas. O que é que Jesus disse? Pede ao Pai em meu nome. Tudo que pedir em meu nome vos será concedido.
A oração é feita ao Pai, em nome de Jesus. Você não deve orar em nome de anjo, nem em nome do Espírito Santo, tá? Pastor Mauri pregou isso na igreja muito bem conceituado. Espírito Santo, Santo protetor e consolador, vinde a mim. Não, o Espírito Santo você não deve orar diretamente a ele. Porque você não rege o Espírito Santo e você não pede as coisas diretamente a ele. A oração é ao Pai, em nome de Jesus. E aí ele dá ordem, ele libera o Espírito, libera os anjos, levanta pessoas para te ajudar, se você não for um preguiçoso também. Porque se você ora muito e fica de braço cruzado na sua casa, pode esquecer, porque Deus não é malandro. Ok? Então é só para vocês entenderem. Então o que diz? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Vamos subir juntamente com ele nas nuvens e vamos encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o nosso Senhor. Você é evangélico? É católico? É espírita? Acredita em Deus? Você sabia disso? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Pastor, isso para mim é bobagem. Então, querido, fala que Deus é bobagem e fala que Jesus também é falso. E fala que o Espírito Santo é uma mentira. E fala que o nascimento de Jesus é um invento. E fala que os apóstolos, fala tudo. Porque se você fala que isso é bobagem, você está desprezando o que está escrito. Então, olha o que está escrito. Esse Jesus que ressuscitou dos mortos, ele vai trazer os mortos com ele. Ou seja, existe o arrebatamento da igreja. Eu não acompanho televisão, então eu não acompanho. Eu parei de assistir muito tempo já. Às vezes eu leio jornal, eu compro jornal, Estado de Minas, e aí você faz uma leitura para você estar por dentro de algumas questões. Mas a televisão, ele é um meio muito maligno, as suas programações, porque ela é tendenciosa, ela só passa aquilo que favorece os grandes, sabe? É um giro de massa para governar as pessoas. Mas passou, eu acho que é na Record, uma novela, um seriado, eu não sei o que, falando sobre arrebatamento. Eu acho que passou isso, que eu ouvi comentários. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é Jesus, quando ele partiu, ele deu promessa, ele deixou uma palavra: eu vou voltar. Então, nessa mesma nuvem que ele subiu, ele vai voltar. E nós esperamos, nós que somos cristãos, seja católico ou evangélico, nós esperamos o arrebatamento. Pode ser qualquer dia e qualquer hora. Como que vai acontecer o arrebatamento? O Senhor vai vir nos ares, diz aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, o arcanjo vai tocar uma trombeta, um som vai ser feito, aonde os mortos ouvirão o som, porque os mortos eles têm consciência, tá, de que estão mortos, mas estão em outra dimensão. Então os mortos vão ouvir, os mortos eles têm consciência, eles só não podem atuar aqui nesta terra, viu? Pastor, eu sonhei com a minha mãe, meu pai, meu irmão, eles estão aparecendo para mim. Repreende que não é de Deus. Porque aquele que morreu, ele não rege nesta terra. Essa terra é terra de vivos, é terra de homens e daqueles que estão em corpo. Então, para manifestar na terra, precisa estar vivo e ter um corpo, ter matéria. É por isso que no terreiro, os espíritos ou as entidades, eles precisam entrar num corpo para falar com alguém. Ok? Porque os demônios, mesmo atuando no mundo espiritual, eles não podem atuar aqui na Terra em espírito da forma que eles são. Então eles precisam entrar num corpo que no terreiro chama-se de cavalo para falar para alguém, para dar recado ou para fazer os seus trabalhos. No mundo espiritual, nós não temos demônios, nós temos o quê? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele atua em nosso espírito e mediante a palavra, Jesus diz, está escrito lá em João capítulo 14, 16, que o Espírito nos ensina e nos faz lembrar da verdade a respeito de Jesus para que possamos viver e sermos abençoados. Então, quem já morreu não atua nesta terra. Pastor, estou sonhando que a minha filhinha me dando recado e me chamando. Pode repreender. Diga: Pai, em nome de Jesus, minha filha partiu, ela está com o Senhor. E eu não quero ter visões dela mais. Eu sei que isso não provém do Senhor. Arranca isso de mim. Porque tem gente, eu já tratei com pessoas que morreu alguém da família, começou a vir essa pessoa em sonho, e hoje essa pessoa conversa com esse que morreu
quase que constantemente. Isso não é de Deus. Porque a Bíblia fala que Satanás, que é um enganador, ele pode se transformar até num anjo de luz para não deixar você conhecer a verdade. Então ele se transfigura, ele vem em forma de anjo, em forma de alguém que morreu e conversa, dá recado, fala de coisas que vai acontecer para que você acredite mais naquela pessoa e naquela manifestação do que em Jesus. Porque Jesus é a luz, ele é a verdade. Conhecendo a verdade, você é liberto. Tá bom, querido? Estou passando para você ensino que eu acredito que não é ensinado em qualquer igreja. Porque o meu objetivo não é enganar você, não é roubar você, não é pegar o seu dinheiro. O meu objetivo é ser útil para você com aquilo que Deus me ensinou, me chamou e me escolheu desde o ventre. Sou o pastor Mestre Apolo e ensino palavra de Deus sem mentira, sem mistura, sem falsidade, sem ser tendenciosa a nada. Eu já falei isso aqui, eu poderia encher aqui, ó, de fotos de gente na igreja recebendo, dando testemunho. Eu não faço isso. Eu ensino a verdade. Eu preciso de membros? Preciso. Eu preciso de gente para me ajudar na igreja? É lógico que eu preciso. Mas eu oro a Deus, venho aqui e falo a verdade. Aqueles que tiver de congregar no tempo da salvação, vai congregar. Vai lá na segunda, na quinta tarde, na segunda noite, quinta tarde, 2 horas, sexta noite, o sábado 7h30, domingo de manhã, domingo à noite, vai ver o ambiente, vai ver a simplicidade, vai ver como que nós trabalhamos, como que nós atendemos, como que estamos sujeitos a ouvir críticas, sugestões, ser orientados, vai permanecer e vai ajudar. Eu creio assim. Porque eu creio que se Deus não abençoar, não importa que eu compre templos, que eu construa prédios, isso para Deus é insignificante, né? Até porque a importância maior para Deus é pessoas, é almas, é vidas, e não é construções de igreja. Mas não é o caso. Mas o Senhor Jesus, ele vai vir nas nuvens, e o arcanjo vai soar a trombeta. Os mortos que morreram vão ressuscitar nos seus corpos, mesmo que o corpo não foi encontrado. O corpo vai ser ressuscitado pelo Espírito e a pessoa vai estar com o Senhor. E se a gente estiver vivo, por exemplo, se fosse hoje, nós que estamos vivos, depois que os mortos ressuscitou e encontrou com Jesus nos ares, o meu corpo será transformado. É o que Paulo diz assim, ó. Nós seremos arrebatados e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Por que transformado, pastor? Porque isso aqui é carne e é sangue. Isso não habita o reino espiritual. Se essa matéria minha, feita da terra, porque o homem foi feito da terra, então nós temos vários minerais da terra dentro do nosso corpo. Ok? Nós temos ferro, zinco, nós temos fósforo, nós temos muitos materiais minerais dentro do nosso corpo, porque nós viemos da terra, ok? Então, se eu vim da terra, eu não posso, com esse corpo, habitar o mundo espiritual. Então, eu preciso ser transformado para estar junto com o Senhor em espírito. Mesmo tendo um corpo e tendo uma forma, mas não feito da matéria. Eu serei transformado, nós seremos, diz o Senhor, porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor, e assim estaremos juntos com o Senhor. Consolai uns com os outros com essa palavra. Então nós estaremos com ele num ato de transformação. Olha aí passando na tela do seu visor. Nós estaremos juntos com o Senhor num ato de transformação. E se você quiser ler um pouco mais sobre isso, você vai ler lá em 1 Coríntios capítulo 15. Porque em 1 Coríntios capítulo 15 vai falar sobre essa transformação. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos entender sobre isso aqui. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, ó. 1 Coríntios capítulo 15, e eu vou ler a partir do versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção.
Por que que o meu corpo está em corrupção? Porque o corpo está envelhecendo, é uma corrupção. O pecado habita no meu corpo, mesmo eu não querendo pecar. Eu sou um pecador devido à minha natureza adâmica, mesmo sendo transformado pela natureza de Cristo através do Espírito. O nosso corpo caminha para a morte, não é isso? A gente envelhece, a gente fica cansado, a coluna dói, os ossos. Então o corpo é em corrupção, mas quando a gente morre e vai ser ressuscitado ou está vivo e vamos ser transformados, é incorrupção. 1 Coríntios capítulo 15. Eu não tenho tempo porque o texto é muito longo. Fala somente sobre isso, tá? O 43. Então semeia-se em corrupção, mas ressuscitará em glória. O que é um corpo em corrupção ou um corpo em glória? É um corpo que não vai estar mais suscetível ao tempo. Ele não vai estar assim caminhando para o fim. É um corpo em glória. Ele vive em fraqueza, mas vai ressuscitar em força, ok? 44, semeia-se em corpo animal, mas vai ressuscitar em corpo espiritual. O que é semeia em corpo animal? O nosso corpo humano, ele é semelhante ao corpo humano do animal. Cresce sem pelo, vai crescendo a unha. O animal e o homem é assim, e vai caminhando para a morte. Mas nós vamos ressuscitar em corpo espiritual, feito da matéria espiritual, ok? O primeiro homem foi feito Adão, alma vivente. O último homem, o último Adão, em espírito vivificante. Ou seja, o primeiro homem, que é Adão, ele foi criado da terra, então foi dado ele uma alma viva. Mas Jesus, que é o segundo Adão, ele não foi criado da terra. Lembra que eu falei no princípio? Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito. Então, nós vivemos com o corpo da terra, mas vamos viver no Senhor com o corpo espiritual. O primeiro homem não é espiritual, ele é animal. Depois, o segundo homem, que é Jesus, é espiritual. Agora eu estou lendo em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 46. Olha o que diz. O primeiro homem, ele é da terra. Adão foi feito da terra. O segundo homem é do céu. Entendeu, querido? Então é isso que nós estamos trabalhando aqui com vocês de forma muito clara. Qual é o terreno? Tal são os terrenos, e qual celestial também será o celestial. Então é isso que nós precisamos entender, que o nosso corpo ele será transformado para habitar o mundo espiritual. Olha o que diz no versículo 50. Carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Então nenhum homem nesse corpo pode entrar para o céu, porque é carne e sangue, é coisa da terra. Não pode herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ok? Versículo 51. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer. Todos nós vamos morrer, sim, mas se Jesus vier agora, então nem todos vão morrer. Porque se Jesus voltar do céu agora com os seus anjos e com as pessoas que já ressuscitaram, nós seremos transformados em um corpo de corrupção para um corpo incorrupção. 1 Coríntios 15 e 51. Num abrir e no fechar de olhos, até a última trombeta. Aí você pode ler o texto todo para você entender sobre isso. Você pode pensar, pastor, nossa, mas hoje o programa foi difícil, né? Eu volto a explicar em outra programação se tiver necessidade. Talvez é difícil para você que nunca ouviu falar. Os irmãos da Igreja Termo da Salvação, eu ensino muito sobre isso. Porque se eu creio em Deus, mas não creio na vida eterna, então a minha crença ela é muito natural e tem a ver só para me receber das coisas nesta terra e eu não desfruto da vida espiritual. De fato, eu não vim nem pensando que eu ia falar sobre isso. Eu vim pensando em João capítulo 5. E eu caí nesse assunto porque eu falei que Jesus ensinou sobre a ressurreição dos mortos. E como tem gente que fala que crê em Jesus, em Deus, e acredita que os mortos não vão ressuscitar. E aí as pessoas vão viver numa crise porque vai ter Jesus como mentiroso. Queridos, o Senhor Jesus diz uma coisa assim lá no João 5,39. Examinai as Escrituras, porque acredita até nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Tem gente que tem a Bíblia e ensina a Bíblia,
eles examinam as Escrituras, eles conhecem a verdade, mas eles não gostam que as pessoas conheçam a verdade. Porque se conhecer a verdade, não vai viver do modo que vive. Amém, queridos? Eu estou sem noção do meu tempo, para mim saber se meu tempo deve estar já estourando, né? Então eu vou chamar você para a oração. Eu vou chamar você para a oração para a gente caminhar para o fim da nossa programação e a gente ir conversando depois, segundo aquilo que o Senhor transmitir para nós, tá bom? Você que me assistiu agora, eu falei sobre João capítulo 5, eu falei sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu falei sobre João capítulo 4, João capítulo 1, sobre Filho de Deus, sobre acreditar com as coisas espirituais, saber quem é a igreja onde você vai, o pastor que você escuta, e para você não deixar ser enganado com gente que diz que é o seu líder espiritual, mas ele não te aconselha, ele não te ouve, você tenta falar com ele, ele não te escuta, ele não tem tempo, mas tem tempo de receber o seu dízimo, a sua oferta. Toma muito cuidado com essas coisas, tá bom? Eu quero orar para o Senhor continuar te abençoando, abençoar a tua casa, o teu lar e a tua família, para que você continue sendo bênção aonde você estiver, conhecendo essa verdade que você conhece. Eu quero orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, rogando a tua misericórdia, a tua bênção e o teu milagre. Eu oro agora por causa desse programa, o Praticai a Verdade, aonde eu tenho lutado para ensinar o que é verdadeiro, sem vergonha e sem medo de trazer para mim afrontas e acusações de pessoas que têm acusado e liderança, porque a verdade tem incomodado. Eu não me importo com isso, em ser amaldiçoado por algumas pessoas, desde que eu seja abençoado pelo Senhor. Mas eu peço agora em favor desta família que assiste agora, esse homem, esta mulher, este casal, este jovem, esta criança. Meu Pai, que estas palavras que aqui são ensinadas, através do Facebook, Apolo Lopes, através do YouTube, Pastor Mestre Apolo, que as pessoas assistem, acompanhem, que as pessoas possam compreender a verdade e deixar de ser enganados. Eu quero que eles conheçam a verdade a respeito de Jesus e vivam uma vida em paz. Que este homem e essa mulher, meu Deus, que deseja ser filho do Senhor, acha que tem agradado a Ti, mas não conhece nada sobre Jesus, que ele possa conhecer a verdade para praticar a verdade e ser filho de Deus. Pai, eu oro em favor dos enfermos, essa pessoa que está com enfermidade aqui agora. Quantas vezes eu já orei e as pessoas me ligaram, tinha pessoas que iam amputar o pé, iam amputar a perna, tinha pessoas que iam tirar parte do corpo e disseram que na hora da oração sentiu a mão do Senhor e elas foram abençoadas. Aonde tiver alguém enfermo agora que está me assistindo, seja uma dor sobre a cabeça, na região do peito, se for mulher dos seios, na região da barriga, do abdômen, das pernas, dos membros inferiores, seja algo no seu sangue, seja algo nos ossos, aonde tiver uma infecção, aonde tiver um caroço, aonde tiver um nódulo, eu repreendo agora pelo sangue de Jesus, porque o Senhor me disse que eu posso orar e curar os enfermos. Eu não posso colocar a mão sobre esta pessoa, mas eu estendo as minhas mãos. E eu digo agora enfermidade e espírito da enfermidade, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Desapareça agora deste corpo, desapareça agora desta mente, caroço, problema nos rins, no sangue, problemas com a depressão, dependências dos remédios. Você que deseja a libertação dos vícios, eu te abençoo agora em nome de Jesus agora. Que o Senhor te alcance com o poder dele agora e que haja na tua casa paz, que haja saúde na tua casa, que haja bênção na tua casa. Que o marido seja fiel à esposa, que a esposa seja fiel ao marido, que os filhos sejam obedientes aos pais, que os pais tenham respeito e não venham suscitar ira nos filhos, que a família seja uma família de bênção onde congrega. Que o Senhor abençoe assim em nome de Jesus. Amém. Eu oro para toda a liderança de Sete Lagoas, pastores, padres, líderes espirituais, toda liderança espiritual,
Aonde tiver alguém que Deus levantou, que o Senhor levante pessoas para te ajudar e te sustentar. Pastores de várias igrejas. Se foi Deus que te chamou e você está no caminho certo, que o Senhor levante ministérios de louvor, obreiros, pastores, auxiliares, gente para ajudar no ministério e crescer no Evangelho. Que o Senhor abençoe o teu ministério, a tua família, prospere aonde você estiver. Que o Senhor fortaleça as tuas mãos e lhe dê saúde aos pastores, pastoras e missionárias chamados por Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o prefeito da cidade e os vereadores. Que sejam leis aprovadas em favor da nossa comunidade. Em nome de Jesus, amém. Queridos, você que está me assistindo agora, Pastor Apolo, eu assisto o seu programa, sou muito abençoado com o programa, eu sou até de outra igreja, mas eu gostaria de ajudar, eu gostaria de contribuir, eu gostaria de fazer parte, de ser um patrocinador para que esse programa alcance mais pessoas. Você pode nos abençoar. Você não é obrigado, tá? Mas você pode abençoar a agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6. É uma conta da Caixa Econômica Federal, agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6. Você vai abençoar espontaneamente, voluntariamente, sem pressão, tá? É de outro ministério, então deixa a tua oferta e o seu dízimo se abençoa no seu ministério. É de outro ministério, então você pode abençoar. Pastor, não estou em ministério nenhum, não congrego, mas sei a importância de abençoar. Posso devolver o meu dízimo? Pode. Eu tenho um irmão que sempre faz uma transferência mensalmente, segundo o que ele ganha. Ele me manda foto, a gente é muito grato, porque dá para a gente estar abençoando, ok? Pastor, eu quero abençoar, mas eu não vou dar o meu dinheiro. Eu não confio em vocês. Eu acho que você vai ter prejuízo, porque você deve confiar em alguma liderança. Mas se você quer abençoar e não quer dar o seu dinheiro, você pode abençoar com 100 pães, uma vez por semana. Eu estou precisando de 100 pães, uma vez por semana, toda terça-feira, tá? Eu estou te falando aqui, porque a Igreja Templo da Salvação faz o trabalho assim, em nome de Jesus. Flávio, meu tempo acabou, Flávio? Não. Então eu preciso de 100 pães, tá? Toda semana, porque nós estamos distribuindo para as pessoas que não têm condição de comprar um café. 100 pães de sal. Se você não quer dar o seu dinheiro, talvez você pode contribuir. 3 quilos de carne moída para colocar nos pães, tá? Eu acho que é 3 quilos que nós fizemos. 3 quilos de carne moída a 100 e eu sei até o preço. Olha, os 100 pães ficou na faixa de uns R$50, 100 pão de sal. 3 quilos de carne moída, foi eu que comprei, ficou na faixa R$15, dá 60, né? 10, 20, 30, 45, então dá R$50, 3 quilos de carne moída, 45, R$50, R$20 que nós compramos de verdura, cebolinha, tomate, cebola, um molho de tomate e dois ou 3 pacotes de Vilma para a gente fazer 20 litros de suco e café e distribuir, tá bom? Então, queridos, pastor, eu não quero dar o dinheiro, então você pode contribuir? Eu preciso de 100 pães, 3 quilos de carne moída, o dinheiro para as verduras eu preciso de R$30 para comprar as verduras e uns R$20 para comprar o suco Vilma. Se você quiser abençoar, estamos distribuindo café da manhã para em torno de 80 pessoas que não têm condição de estar comprando, tá bom? Se você quiser abençoar, a Igreja Templo da Salvação não fica, eu não viso só o templo, a estrutura, eu viso sair para fora, mas preciso de dinheiro, gente. Preciso de contribuição, senão eu não consigo sair. Eu não consigo gravar o programa se eu não tiver combustível para estar vindo. Se eu não tiver dinheiro para pagar o programa. Se eu não tiver dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Então, se você não quiser abençoar com dinheiro, você pode abençoar 100 pães, 3 quilos de carne moída,
R$20 para verdura e uns R$30 para a gente comprar o suco e tá levando as pessoas. É um trabalho que a gente está fazendo. E se você quiser, entre em contato comigo, 998285400, que você pode ir comigo para distribuir para as pessoas, tá bom? Pastor, eu quero participar do grupo da igreja. Manda o seu WhatsApp, eu vou inserir você no grupo da igreja para você ficar sabendo das atividades e daquilo que nós fazemos, porque não dá para mim explicar tudo aqui. Todo domingo, 11 da manhã e 7 da noite. Todo domingo, 11 da manhã e 7 da noite. Eu, pastor Mestre Apolo, apresento o programa Cultura, Esporte e Informação. Olha que bacana aí na tela do seu visor. Cultura, Esporte e Informação. Canal 22.1 é a TV Centro Minas, 11 da manhã e 9 horas. Pastor, que programa é esse? É um programa espiritual? Não necessariamente. Esse programa Cultura, Esporte e Informação, eu mostro as pessoas de Sete Lagoas que exercem um trabalho importante, voluntário, em favor da comunidade. Então eu apresento um projeto, esse domingo vai apresentar um projeto. Não vou falar nem qual projeto, que se o programa repetir, vocês vão ficar em dúvida. Então, todo domingo apresento um projeto de alguém que exerce algo em Sete Lagoas. Pode ser academia, estou entrevistando algumas pessoas da arte da capoeira, pessoas que fazem um trabalho social no bairro Cidade de Deus, professores, nós já entrevistamos professores que são vice-diretor de escola, ensinam os meninos a fotografar. Então, toda semana nós temos um programa Cultura, Esporte e Informação. Eu gostaria que você fosse na página também, YouTube, Cultura, Esporte e Informação, Facebook, a página Cultura, Esporte e Informação, tá bom? Então nós temos dois programas, o Praticar a Verdade, que é às 14 às 21h30, e o Cultura, Esporte e Informação, todo domingo. Conheça os trabalhos lá na página, Facebook, Cultura, Esporte e Informação, a página do Facebook, e no YouTube, Cultura, Esporte e Informação, conheça o canal. Gente, valoriza isso porque é só de Sete Lagoas, é só de pessoas de Sete Lagoas que nós temos apresentado o trabalho, tá bom? Para você aprender e valorizar, reconhecer e valorizando os da nossa cidade. Você tiver alguma dúvida e informação, você pode me ligar no 998285400. À disposição para conversar com você. Pastor, quero saber das coisas da igreja. Manda o WhatsApp que eu coloco você no grupo. Se não for útil, você sai quando você quiser. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre a tua vida, os teus negócios, as tuas finanças e os teus sonhos. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e lhe dê paz em nome de Jesus. Não desista dos teus sonhos, acredita no sobrenatural. Peça a Deus orientação, tenha uma liderança para ter uma cobertura espiritual e vá viver aquilo que Deus tem para você no teu ministério, na tua igreja. Se você está parado, levante e vamos voltar à prática. A segunda casa, a glória dela é maior do que a primeira. Que Deus te abençoe e te guarde e até a próxima programação, se Deus quiser.